A paz do Senhor, crianças. Vocês estão me ouvindo agora? A paz do Senhor, crianças. Quem está falando aqui é a tia Rebeca, professora da classe dos Amigos de Deus. E hoje nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. E hoje a nossa aula, ela se encontra na lição de número 6, que tem como título Um Lugar Onde Deus Fala. E o nosso texto áureo, ele se encontra em 1 Samuel 3:10, a parte B, que diz assim: Fala, pois teu servo está escutando. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, para agradecer por mais uma aula na EBD. Senhor Jesus, nos ajuda em tudo, ajuda nossa mente, Senhor, para que nós venhamos absorver, para que nós venhamos a aprender mais da Tua palavra, para que nós venhamos a ser crianças obedientes, crianças sábias, crianças, Senhor Jesus, que estejam continuamente em Tua presença. É assim que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, crianças, hoje a nossa lição vai falar sobre fala, sobre comunicação. Como vocês viram no começo do vídeo, vocês não estavam escutando nada, né? Como é que seria possível ter uma aula se eu não estava conseguindo me comunicar com vocês? Então, tem várias maneiras de a gente se comunicar, né? Se comunicar pela fala. Tem algumas pessoas que têm deficiência auditiva e elas se comunicam através de libras, que são sinais com as mãos. Tem aquelas placas que não tem escrito nada, mas só pelo desenho a gente sabe o que significa. Então, são várias formas de comunicação para que a gente possa estabelecer uma relação, para que a gente possa estabelecer o entendimento do que está querendo se dizer. Então, hoje a nossa lição vai falar sobre comunicação, mas só que a gente vai falar sobre uma comunicação, uma fala diferente, e é a comunicação que nós temos com Deus. A Bíblia, ela nos fala que Deus, quando Ele queria se comunicar com o povo, Ele escolhia pessoas, e essas pessoas eram chamadas de profetas. Eu creio que a gente conhece muitos profetas, Samuel, João Batista, profeta Eliseu. Então nós conhecemos vários tipos de profetas. E quando Deus ele queria falar com as pessoas, ele primeiro falava com o profeta para que ele pudesse transmitir a mensagem. Da mesma forma, se ele quisesse fazer alguma repreensão, atentar algumas coisas às pessoas, ele falava primeiro com o profeta ouvia, recebia tudo e depois passava para as pessoas. Lembrando que os profetas, eles eram escolhidos por Deus, eles eram consagrados, certo? Para que eles pudessem estabelecer essa união, essa relação. O último profeta antes de Jesus foi João Batista. Deus, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para ser um grande profeta. E quando Jesus Cristo se entregou na cruz, morreu pelos nossos pecados, ele deu livre acesso, O véu do templo se rasgou. O véu do templo, essa expressão, o véu do templo se rasgou, quer dizer que nós agora temos livre acesso. Mas por que o véu do templo? Naquele tempo, existia um templo, e esse templo era dividido em santuário, santo dos santos. E esses dois compartimentos, eles eram divididos por meio de um véu. E essa cortina, que era o véu. Então, só podia entrar no local do santo dos santos, que era separado por esse véu, aqueles que eram sacerdotes, que podiam ouvir a voz de Deus, e após ouvir, eles transmitiam essa mensagem para o povo. Então, para que eu, naquele tempo, eu escutasse a voz de Deus, eu precisava primeiro que o profeta, ele falasse com Deus, depois transmitisse a mensagem para o povo. Mas quando Jesus, ele morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Então, todos nós temos livre acesso a ouvir a voz de Deus.
Então, crianças, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós temos livre acesso, mas Deus ele deixou um intermediário para que a gente pudesse se comunicar por ele, que é o Espírito Santo, crianças. Em nossos dias, o Espírito Santo ele continua a falar conosco, ele continua a falar no nosso coração, nos alertando como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, para que nós podemos alcançar a salvação e estar no céu junto com Jesus Cristo, certo? Então, o nosso maior intermediário hoje para que nós possamos se comunicar com Deus é o Espírito Santo. Existem muitas formas de Deus falar conosco. Pode ser lendo a Bíblia, orando, né? Escutando louvor. Depende da maneira como Deus ele quer tratar conosco. Mas uma coisa eu tenho certeza, o melhor lugar para a gente ouvir a palavra de Deus, gente, ouvir a voz de Deus, é na casa de Deus, na nossa igreja. Só que, né, nesses dias nós não estamos podendo, né, ir para a igreja devido a toda essa pandemia, né, do novo vírus. Então, crianças, mas Deus ele continua falando conosco em nossa casa, certo? Nós somos a igreja. Por onde nós formos, nós somos a igreja. A igreja tem que estar aqui, ó, principalmente no nosso coração. Nós continuamos buscando a sua palavra, buscando a sua face. Com certeza, Deus ele vai falar fortemente aos nossos corações, tá certo? E falando, né, em Deus falar fortemente aos nossos corações, vamos continuar falando com o Papai do Céu, orando para que isso tudo passe, né? E a gente volta a estar na casa de Deus, né? Naquele lugar maravilhoso onde nós aprendemos a sua palavra. Assim como na aula passada, essa aula nós vamos ter um quiz. Eu quero que vocês, crianças, né, tenham prestado bem atenção na aula. Como eu disse na aula passada, não vale voltar no vídeo para, né, saber a resposta. De acordo com o que vocês escutaram, com o que vocês absorveram, vamos fazer o quiz, né? E eu tenho certeza que todas as crianças aqui vão acertar, né? São crianças que são bem inteligentes, né? São crianças que com certeza prestaram atenção na aula. Então vamos lá? Então, crianças, agora para encerrar nossa aula, nós vamos encerrar com a oração, agradecendo a Deus, né, por esse momento, por aprendermos a sua palavra. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, por esse momento de aprendizado, Senhor, por esse momento onde o Senhor falou fortemente aos nossos corações. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, Senhor. Queremos estar perto de Ti, sempre ouvir a Tua voz. É assim que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau.